a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, enviou manifestação ao Supremo Tribunal Federal defendendo a extinção da pena de 8 anos e 9 meses de prisão ao deputado federal Daniel Silveira. No documento encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, Lindora disse que o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro não pode ser objeto de controle do Poder Judiciário e que tem eficácia imediata. Em relação à multa aplicada por Moraes após o parlamentar supostamente descumprir medidas cautelares, a vice-procuradora defendeu que elas sejam também revogadas, alegando não poder durar indefinidamente, mas com prazo máximo de duração no trânsito em julgado. Lindora diz ainda que as multas não podem ser mais gravosas que a própria sanção penal definitiva e que a alta gravidade e intensidade dessas medidas viola o princípio da proporcionalidade, já que configura excesso à restrição de direitos fundamentais do condenado. Começo com você, Roberto Mota, que achou desse posicionamento da Procuradoria-Geral da República. Mota. Nessa manifestação, parece que a vice-procuradora dá uma aula de direito, né? É óbvio que o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro não pode ser objeto de controle do Poder Judiciário ou de nenhum outro poder. É óbvio que o indulto presidencial tem eficácia imediata. Vamos prestar atenção no que ela diz: as multas não podem ser mais gravosas que a própria sentença penal definitiva. Parece uma coisa óbvia. E olha só, ela diz também que a alta gravidade dessas medidas viola o princípio da proporcionalidade. Vamos lembrar, o deputado foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. No Brasil, há assassinos que são condenados a penas menores do que essa. Mas a melhor parte é quando ela diz que isso configura excesso de restrição de direitos fundamentais do condenado. É isso mesmo que o país assiste. Espantado. Violação de direitos fundamentais de deputados, de jornalistas e de cidadãos comuns. Então, parabéns, doutora Lindora. Bom, e foi aberta há poucos instantes a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Já temos aqui as imagens que chegam para a gente de Brasília. Vemos aí o atual presidente do TSE, o ministro Edson Fachin. Em instantes teremos a cerimônia que vai marcar a transição para o ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir o tribunal só a partir de agosto, mas vai ser o comandante da corte durante o período eleitoral. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com mais informações lá do TSE. Antes, quero te ouvir também, Fiuza, sobre esse posicionamento da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, defendendo que seja extinta a pena imposta pelo próprio ministro Moraes ao deputado Daniel Silveira. Fiuza. Esse é o estado de coisas que a gente está no Brasil, absolutamente exótico, em que não há controvérsia, Vitor. Não tem controvérsia nesse assunto, nenhuma. É porque tem um Supremo que está seguindo o direito criativo. Então tem que vir o Ministério Público para dizer, olha, Supremo, a Constituição vale, a lei vale, tem que seguir. E aí o Supremo vai pegar esse parecer e vai ver, vou ver se eu vou cumprir desse jeito ou se eu vou dizer que é de um jeito diferente. É esse o estado de coisas, lamentável, né? Isso não é nem politização, né? Isso é uma avacalhação do direito e a gente sabe que, atualmente, o protagonista desse tipo de licença poética é esse aí que a gente vai ver daqui a pouquinho, o sucessor na presidência do TSE que presidirá a eleição no Brasil. Diga, Zé. É um caso complicado, né? A nova defesa do deputado Daniel Silveira, Mariane Cardoso, ela definiu ali claramente alguns pontos que serão levados ao plenário do Supremo. Entre eles é o seguinte, se não existe o corpo principal, não existe acessório. Ninguém tem um toca-fitas sem carros, os carros de antigamente como acessórios. Hoje vem tudo integrado, né? Mas naquela época não existia. O que é essa origem de acessório? É alguma coisa que vem seguindo outra. Se a pena foi extinta, é claro que os acessórios, ou seja, as penas acessórias, a gente fala muito em multas, o cálculo aqui é de mais de 1.500.000 de multas, seguindo todo o processo. E depois tem a inelegibilidade. E a justiça é um tripé, defesa, acusação, que é uma competência exclusiva do Ministério Público, e o juiz decide entre os dois. Se os dois estão pedindo a mesma coisa, fica muito difícil para o juiz decidir extra processo, ou seja, uma terceira decisão.
E se houver a decretação de uma nova prisão ou nova restrição de direitos, terá que passar necessariamente pelo plenário da Câmara dos Deputados. Então, essa é uma participação importante do Ministério Público que dá ali uma certa oxigenação no processo e tira um pouco aí dessa história, dessa picuinha que se trata de uma disputa pessoal. Não pode ter disputa pessoal na justiça.